Gente aqui, pode vir, pode vir. Então, o palestrante dessa manhã, o nome dele é Oscar Show. Se você quer ser internacional, você chama ele de Oscar. Mas como no Brasil, ele até achou estranho a gente chamar ele de Oscar. Por que ele achou estranho? Porque o Oscar, ele é um argentino, taiwanês, que é casado com uma brasileira e ele está fazendo estágio como seminarista lá na nossa igreja em Mogi das Cruzes. E é um prazer ter ele aqui conosco. Ele falou que é a primeira vez dele no Inter também. E ontem ele ficou chocado com o jantar de gala, que ele falou que nunca viu algo parecido na vida dele. E é a primeira vez que ele participa de um acampamento com tantas igrejas juntas. E ele vai trazer uma palavra muito interessante essa manhã. Eu gostaria que você preparasse o seu coração para essa mensagem que ele vai trazer essa manhã. Então, antes disso, eu queria orar por ele e orar por cada um de nós. Querido Pai, eu quero agradecer pela vida do Oscar, que o Senhor continue abençoando a ele, e nesse momento pedimos que o Seu Espírito Santo venha sobre ele para trazer as suas palavras talvez de confrontamento, palavras talvez de arrependimento e repreensão ao nosso coração. Por isso pedimos que o Seu Espírito Santo também venha sobre nós, para que possamos estar atentos e abertos à Tua palavra de chamada de atenção e indicação para nós transformarmos os nossos corações e as nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse momento, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. É meu primeiro Inter e estou curtindo muito. E vocês? Estão gostando? Vocês estão dormindo bem? Ontem dormiram bem? Mais ou menos. Vou contar para vocês um segredo. As pessoas que estão aqui na frente têm um poder especial, que eles sabem quem dormiu bem e quem não. Em 15 minutos já sabemos as pessoas que não dormiram bem ontem. Mas eu gostaria que todo mundo pudesse ficar acordados comigo, porque português não é minha língua original. Então o Hélio falou, eu sou argentino e nasci e cresci lá em Buenos Aires. Então para mim é muito mais fácil me comunicar em espanhol. Para mim um pouco assim um desafio falar em português. Então vou precisar também que vocês colaborem comigo, fiquem acordados. Também o Hélio me falou o seguinte: Oscar, quando você está pregando, não sei se você fica nervoso ou está emocionado, você começa a falar em espanhol. Então vocês vão ter uma aula sobre santidade e misturado com aula de espanhol, tá bom? Também vamos falar um pouquinho sobre números para frente. Então, acabamos de ter o tempo de louvor. Antes disso, a gente estava com os grupinhos dos quartos, não é? E hoje era um devocional com Salmo 51. E ontem à noite, o pastor John também já tinha falado sobre Salmo 51. O Salmo 51 está na sua Bíblia. Então, eu quero pedir vocês abrir agora a sua Bíblia e deixar em Salmo 51. O autor de esse salmo, esse poema, e que possivelmente também antigamente foi uma canção, é Davi, um rei, o rei de Israel, talvez 3.500 ou 3.000 anos atrás. Tem um contexto de quando ele escreveu esse poema aqui. A Bíblia fala que ele escreveu depois de pecar
por adultério com uma mulher chamada Betseba. Todo mundo conhece aqui o nome Betseba e Urias? Vamos fazer um recap, uma recapitulação bem rápido. Essa história de Davi, quando ele pecou contra Deus, está descrito, está registrado em 2 de Samuel capítulo 11. Não precisam abrir, vou fazer um resumo bem rapidinho. Davi tinha que estar na guerra. Ele era o rei, ele era o melhor guerreiro, o melhor soldado da nação inteira. Era um tempo onde ele precisava estar no campo de batalha. Ele não foi, ele ficou no castelo, ele estava passeando na sacada e ele enxerga, naquele momento, uma mulher tomando banho. E essa mulher não é a esposa dele, é a esposa de outro soldado que sim foi na guerra. A mulher se chama Betseba e o soldado se chama de Urias. Então Davi gostou da aparência física de Betseba e falou: nossa, que mulher bela! Nunca vi uma mulher tão bonita. E Davi teve desejo de ficar com essa mulher. Como ele é o rei, ele era o rei, mandou os funcionários dele trazer a mulher e ele dormiu com Betseba. E até deixou ela grávida. Então, Davi pensou para si: nossa, é rei. Deixei grávida a mulher de um soldado que agora está na guerra defendendo ao rei, me defendendo. Então vamos fazer o seguinte, vou criar uma tática para ver se conseguimos esconder esse erro que acabei de fazer. Ele chamou, mandou um trabalhador para trazer Urias da guerra. O rei Davi está te procurando, volta para Jerusalém, volta que o rei está precisando de você. Aí Urias voltou e Davi falou: eu queria saber como está indo a guerra, me conta. Urias contou para ele e Davi falou: então, você que voltou da guerra, fui eu que interrompi o teu serviço, pode descansar essa noite. E aí Davi pensou: esse homem, depois de ficar muitos dias sem estar em casa, vai ter saudade da Betseba. Então vai passar uma noite, então todo mundo depois vai pensar que foi ele que engravidou Betseba. Mas não aconteceu, porque no dia seguinte aconteceu que Urias não foi para casa, ficou no palácio, na porta do palácio. E aí Davi pensou: nossa, como assim que não voltou? A mulher está grávida. Eu queria que ele dormisse com Betseba. Aí todo mundo ia pensar: foi ele que engravidou ela. Davi criou outra mentira para enganar todo mundo. A seguinte mentira foi a seguinte: vem comigo, vamos tomar álcool, vamos jantar bem, assim, bem pesado, e aí você tem energia e volta para a guerra. Deixou Urias bêbado e Urias também não voltou para a casa dele essa noite. Ficou no palácio. Davi perguntou: por que você está fazendo isso? Não mereço ir para casa. Todo mundo, todos os soldados bons de nosso país estão na batalha. Só eu que estou aqui com o rei. Não posso ficar com a mulher, enquanto eu sei que todos os meus colegas estão arriscando a vida deles. Então, é por isso que eu somente vou ficar na porta. Aí Davi falou: volta para a guerra então. Eu sei que você é um soldado leal. Davi arranjou um plano para acabar com a vida de Urias. Davi falou para os generais do exército: qual é o lugar mais perigoso nessa guerra? Esse ponto, manda um grupo de soldados pelear lá. Vai e manda na frente deles o soldado Urias. Mas você sabe que isso é arriscado, né, para Urias? Sim, manda ele na frente. E assim foi como Urias morreu. Então Davi ficou com a mulher de Urias e fez um plano para que Urias também morresse na guerra. Ele foi autor da morte de Urias. A mulher ficou grávida, a mulher ficou viúva e Davi depois fez um enterro assim bem importante para
esses soldados que morreram na guerra, e entre eles estava Uzias, e depois nós acreditamos que fez um casamento, né, mostrando para todo mundo, pobre viúva, essa Betseba. O marido dele morreu na guerra, e ela está grávida. O nosso rei é um rei bom, é um rei generoso, vai se casar com ela agora. Honra, olha que honra, que glória ter esse rei assim. Então, foi para frente, passou tempo, muitos meses, até que um dia, Deus mandou um profeta falar para Davi. Esse profeta se chamava Natan. Isso aparece aqui em Samuel, capítulo 12. Eu vou ler, vocês não precisam ir para Samuel. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã, como assim aconteceu isso? Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã respondeu, você é esse homem. Você é esse homem rico que pegou a única cordeirinha daquele homem pobre. Você, Davi, é esse homem. Davi achou que o segredo dele, que ele tinha cometido pecado sexual, ele cometeu assassinato, ninguém ia saber, até que Deus mandou o profeta e confrontou ele. Você é esse homem. Para mim, essas palavras de Natã contra Davi também são palavras para mim, porque eu também sou um pecador igual que Davi. A minha idade é 39. Eu acho que muitas pessoas têm somente a metade dos anos que eu tenho. Eu quero confessar, muitas pessoas já sabem disso, eu vivi uma vida de muito pecado sexual. Durante mais de 10 anos, eu vivi uma vida de homem do mundo. Eu fui muito egoísta e não cuidei da minha santidade no plano do sexo. Por mais de 15 anos, eu assisti pornografia. Eu fui muito viciado com a pornografia e aconteceu isso ainda depois de eu me converter para Jesus. E isso me deixou muito tempo com culpa, com vergonha, e até pensava eu mesmo, será que os cristãos podem assistir pornografia? Porque eu acho que eu sou cristão, mas ainda continuo nesse vício. É realmente pecado? A Bíblia fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher que deseja lá, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, quando eu entendi isso, eu enxerguei que eu estava pecando. Eu estava errando contra Deus e ofendendo-lhe sem parar. Sabem uma coisa? A pornografia é muito comum. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um sistema de saúde pública e tem diferentes especialidades. Eu sei que vários aqui estão preparando
para ser médicos, estão vestibulando, e até tem médicos que estão próximos a exercer a carreira. Tem uma especialidade que você quer receber uma consulta e você tem que ficar esperando 3 anos. Você quer receber ajuda desse sistema de saúde, 3 anos você fica esperando. Qual é essa especialidade? Adição à pornografia e adição ao celular. 3 anos. Os que estão pedindo ajuda são cristãos? Eu acho que não. É o sistema público de saúde de São Paulo. Por que agora todo mundo está virando mais consciente do problema da pornografia? Até as pessoas que não conhecem esse trecho de Mateus estão dizendo: esse é um problema na minha saúde, esse é um problema do meu cérebro, esse é um problema que até bloqueia eu poder desenvolver relacionamentos saudáveis com alguém do sexo oposto. O problema da pornografia é que ele gera culpa e vergonha. Ele produz disfunção e objetificação. Destrói o amor verdadeiro. Tem uma estatística que fala o seguinte: vamos fazer uma pergunta e as respostas vão ser anônimas. Se você manda a sua resposta, ninguém vai reconhecer quem é você. Então, tem um instituto que se chama Barna. Eles fizeram essa pesquisa, perguntaram para um monte de adolescentes e jovens: você é viciado com a pornografia? E aí eles entenderam o seguinte: 60% dos jovens e adolescentes estão viciados com a pornografia. Depois, esse instituto fez a mesma pesquisa entre pessoas que estão indo na igreja. Você quer adivinhar? Gostaria de adivinhar qual a porcentagem de cristãos que reconhecem numa pesquisa anônima que eles também são viciados com pornografia? 50%. Então, 60% na população geral, 50% entre as pessoas na igreja. Isso demonstra para nós que esse pecado sexual da pornografia é muito comum. Como eu cresci na minha adolescência, quando a internet já existia, não tinha muita informação sobre os riscos da pornografia. Eu consumia muito, durante 15 anos eu conhecia os aplicativos, os sites onde está esse material para mim. E eu comecei a sentir culpa e vergonha. As pessoas que são viciadas com a pornografia, eu acredito que entre nós, talvez tem pessoas que têm essa adição. Porque eu já compartilhei para vocês essas estatísticas. Gera culpa e vergonha. E aparece na cabeça daquela pessoa que tem esse vício: você é ruim. Você é ruim. E também aparece na cabeça deles: você tem que escapar de Deus. Fuge de Deus. Você não é digno nem de estar diante de Deus. Como eu consumi muita pornografia, comecei a objetificar as mulheres. Aquela pessoa que tem um cérebro acostumado a ver pornografia, ele está se expondo a pessoas do sexo oposto muito atrativas e quase geralmente que nem existem na vida real, quase, muitas vezes. E o que acontece é que o viciado consegue ver na tela dele pessoas com o corpo desnudo, mas não conhecem a história, não conhecem a vida dessa pessoa, não conhecem quais são os sonhos daquela pessoa que está na tela. Começa a objetificar o ser humano, porque essa pessoa vê o sexo oposto e está vendo nele só um objeto para ter prazer sexual. E no longo prazo, até a pessoa viciada está objetificando-se a si mesmo. Aquele que consome pornografia se está virando um objeto, se está virando um robô
porque ele não consegue sair desse círculo vicioso. E no longo prazo, destrói o amor verdadeiro, porque o sexo foi criado por Deus. O livro mais lido pelos cristãos é Gênesis 1, 2 e 3. Porque nós sempre falamos, vou ler a Bíblia completa. Então, pessoal, abre a Bíblia, lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E esses são os capítulos, eu acho, mais lidos entre os cristãos. Em Gênesis 2, Deus cria o sexo e cria o matrimônio. E era uma coisa perfeita. Quando Adão viu por primeira vez para Eva, ele falou assim, nossa, que maravilha, não posso crer, Deus me deu uma esposa. Tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Era um poema falando assim, que maravilha, que prazer ter uma esposa. Aquele que está viciado com pornografia começa a não ter essa capacidade de apreciar a pessoa de sexo oposto e não consegue apreciar que ele poderia ter um casamento e desfrutar desse casamento. As pessoas que estão casadas e consumem pornografia não conseguem amar a esposa dele, o esposo dela. Então, todos esses são os problemas da pornografia. Quando Natão fala para Davi, você é esse homem. Davi falou, esse homem merece a morte, porque Davi não sabia que outra pessoa conhecia o pecado dele. Natão fala, você é esse homem. Quantos pecados Davi cometeu contra Deus? Vocês conhecem esse listado de afirmações? É o quê? 10 mandamentos. São instruções para o povo de Deus para viver nesta terra, adorando Ele e amando o próximo. Vamos ler mandamento 16 para frente. Não mate, não cometa adultério. Todo mundo aqui sabe que Davi cometeu assassinato e também cometeu adultério. Matou Urias e ficou com a mulher dele, quando não era sua esposa. Não roube. Davi roubou? Sim, roubou. Roubou a mulher. Não minta sobre seu próximo. Davi mentiu? Sim. Quando ele queria criar essa armadilha para simular que foi Urias que deixou grávida a Betseba, Davi mentiu. Não cobice. Será que Davi teve cobiça? Quando? Quando estava na sacada. Ele estava passeando na sacada dele, enxergou para Betseba e desejou ela. Tudo começou com o pecado último, não cobiça. Se Davi tivesse desistido, fugido dessa situação, igual José de Gênesis, Davi não tinha cometido todos os outros pecados. Davi enxergou essa mulher tomando banho e falou, nossa, eu quero ficar com ela. Mandou os funcionários e trouxe para si. Então, foi assim que Davi virou um pecador gravíssimo. Então, foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 51. Todo mundo, eu acredito que nesta manhã teve a chance de ler o Salmo 51. Alguns grupos talvez aprofundaram mais, outros grupos somente leram os últimos versículos, né? Podem tirar uma foto se vocês quiserem. É um salmo que é para guardar e deixar preparado para usar ele frequentemente. O livro de Salmos é um livro que nos ensina a ter intimidade. Você quer mensurar como é ter intimidade? Intimidade é o seguinte, um casal que tem intimidade é um casal, um matrimônio que frequentemente eles falam as seguintes palavras. Desculpas, por favor, eu te amo, obrigado. Matrimônio
íntimo é aquele que tem essas 4 palavras. Por favor, eu te amo. Desculpas. Obrigado. Salmo 51, então, é um dos salmos que cumpre essa função. Salmo 51 nos ensina a falar desculpas para Deus. Eu vou ler o Salmo 51 e vou mostrar porque é tão importante para aquelas pessoas que ofenderam a Deus ter esse salmo preparado, porque nos ensina quais são os componentes dessas desculpas que precisamos falar para Deus. Versículo 1 e 2 é para nós ver a Deus quem Ele é. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu falei alguns minutos atrás, as pessoas que têm pecado sexual, ou algum dos outros pecados, por ter violado algum mandamento dos 10 mandamentos, começam a ter uma mentira na cabeça deles. Eu preciso me esconder de Deus. Eu vou fugir da presença de Deus. Mas Davi nos ensina bem logo, Deus tem misericórdia, tem amor e tem compaixão para o pecador que está arrependido. Versículo 3 e 4 nos ensina a ver o meu pecado pelo que realmente é. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi está falando, eu mereço ser castigado, eu mereço. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando o pecado é cometido por outra pessoa, nós falamos, essa pessoa merece a morte, essa pessoa merece ser castigado. Mas quando enxergamos para nossos próprios pecados, temos sempre alguma justificação. É que Betseba era muito bonita. Foi culpa dela. Por que ela tomou banho na sacada dela, no jardim dela? Outra justificação. Eu sou rei. Eu conquistei tantas vitórias sendo rei de Israel. Por que não tenho direito a ficar com essa menina? Urias é um soldado. Eu mereço. Nós temos esse coração de Davi quando pecamos contra Deus. Nós justificamos. Até que é outra a pessoa que está pecando. E aí falamos, merece a morte. Merece pagar 4 vezes aquele dano que ele provocou. Mas o que Davi fala é, contra ti pequei, contra ti pequei. Aquela pessoa que está arrependida com Deus, fala para Deus, Deus, eu te ofendi, eu magoei outras pessoas, eu falei mentiras, o dano foi feito, mas além de se eu posso ou não resolver o dano que eu provoquei, eu pequei contra ti. O mais importante, temos que ver, eu preciso ver a mim mesmo por quem eu sou. Desde o versículo 5 para frente. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi confessa, eu sou pecador. Desde que eu nasci, eu sou pecador. Davi pecou um pecado tras outro. Estávamos contando a história dele. E, na verdade, é porque nosso coração é pecaminoso. Nós somos descendentes de Adão e Eva e está na nossa natureza transgredir contra Deus. A partir daqui, vem uma mensagem super importante. Se você ofendeu a Deus, você tem culpa. Por favor, preste atenção. Versículos 7 a 10. O que Deus pode fazer pelo arrependido. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me
e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu falo para vocês, eu não gosto de compartilhar que eu fui um pecador durante tanto tempo e que eram pecados sexuais. Que eu teve mais de 10 anos onde eu, por exemplo, utilizava a ferramenta Tinder. Eu conseguia conhecer pessoas do sexo oposto e era para ter encontros casuais. Com muitas pessoas eu tive relacionamento íntimo, mas não queria ter compromisso. Eu sinto vergonha de ter feito tudo isso com um coração tão egoísta. Tem uma palavra em inglês que se chama ghosting. Você sabe o que significa essa palavra, ghosting? Você está procurando alguém, ele não te contesta. Eu fiz isso com algumas pessoas, eu magoei elas. Eu fiz esse ghosting, porque eu ficava com alguma pessoa que conheci, e a gente saía tomar um café, depois a gente assistia um filme juntos, e depois tínhamos relacionamento íntimo, dormíamos juntos. Mas eu não queria ter um compromisso com essa pessoa. E depois essa pessoa queria continuar esse relacionamento para ver se desenvolvia em mais histórias juntos. Mas como eu era egoísta, tinha consumido tanta pornografia, eu objetificava essa pessoa. Então eu fazia esse ghosting. Se vocês pudessem ver um filme de como eram meus pecados, vocês falariam, não convide Oscar para o Inter, ele não pode vir ao Inter. Ele nem merece estar aqui entre nós. Mas o que Deus pode fazer pelo pecador é isto. Ele me lavou e me deixou mais branco que a neve. Não sei se vocês já foram para a neve. Brasileiro vai para a Argentina para conhecer a neve. Se você está na neve, você precisa usar óculos, porque senão esse branco da neve pode magoar teus olhos. Eu sou um pecador terrível. Quando Natão fala, você é esse homem, eu sei que está falando sobre mim, mas Salmo 51 me ensina e me traz essa notícia de esperança. Deus me lavou e me deixou mais branco que a neve. O que alguém perdoado pode fazer por Deus. Vou ler somente. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Como foi que eu consegui sair desses pecados tão graves? Eu entendi que isso era pecado, comecei a sentir culpa. Eu entendi que Deus pode perdoar as pessoas que confessam o pecado dele e são arrependidas sinceramente. Deus fala para essas pessoas, eu vou te perdoar, vou te renovar e até posso te utilizar. Por que é que eu consigo estar na frente de vocês e confessar meus pecados? Porque eu sei quem Deus é. E também Deus pode utilizar a pessoa que foi perdoada. Se você foi perdoado, você vai conhecer essa alegria de, nossa, agora sim quero louvar ao Senhor. Uma coisa que eu entendi de por que Deus me fez me arrepender e também porque Ele me restaurou, está aqui. Eu
ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Toda vez que vou num acampamento, eu falo desses pecados que eu já tive, outros pecados que eu já cometi. Depois de eu compartilhar o meu testemunho, sempre tem alguma pessoa que me procura ou me manda um WhatsApp e me fala: muito obrigado, Oscar. Ninguém falou assim sobre esse pecado antes. Tem pessoas que já me falaram: na minha igreja quase nunca se fala sobre pornografia. Na minha igreja os pastores não querem ensinar esse tema. Mas por quê? Porque muitas vezes os pastores estão casados e têm um matrimônio feliz e às vezes não conseguem entender a tristeza que está no coração daquela pessoa que pecou contra Deus com esses pecados. Mas eu fui muito perdoado e louvo a Deus por como Ele me perdoou e me renovou. Vou me aproximar no final deste salmo. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Não precisamos ser perfeitos, não precisamos servir a Deus, não precisamos cantar músicas, não precisamos viver uma vida perfeita. A única coisa que precisamos para nos aproximar a Deus e ser perdoados é ter um arrependimento sincero. Aqui fala que a única coisa que podemos apresentar é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Deus não vai recusar aquela pessoa que quer reconciliação com Ele. Vai acabar o salmo dizendo que Davi, depois de ter esse encontro com Deus, finalmente consegue voltar a servir como rei da nação de Israel. Por tua bondade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi, depois de ter essa restauração com Deus, volta a louvar a Deus em público e servir a nação dele. Porque o versículo que estava no devocional e acabei de ler fala que não precisamos apresentar sacrifícios nem holocaustos para agradar a Deus, somente nosso espírito e coração quebrantado. Porque Davi estava falando de que, na verdade, é Deus quem provê para nós um sacrifício e um holocausto, o Cordeiro perfeito para substituir esse castigo que nós merecíamos. Aqui fala sobre o Evangelho em Jesus Cristo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. O que significa isso? Todos os pecados que Oscar cometeu, que eu já cometi, os que consigo falar e os que não consigo nem lembrar, os que não consigo nem colocar em palavras, Deus deixou que Jesus carregara com todos esses pecados e Deus enxergou a Jesus quando ele estava na cruz e todos esses pecados estavam com Jesus. E depois Deus fez que a justiça que tem Jesus pela vida perfeita que ele viveu, ele não pecou nenhuma vez enquanto ele estava vivo nessa terra. Deus acreditou essa justiça em mim. Então, o que eu merecia, recebeu Jesus. E o que Jesus tinha, que é essa pureza, essa justiça perfeita, o título de Filho de Deus, Jesus me presenteou. E esse Evangelho é disponível para todos nós aqui. É disponível para cada pessoa que tem dor, que tem culpa, que tem vergonha por ter pecado contra Deus.
Pode ser pecado sexual, pode ser adultério, pode ser promiscuidade, pode ser qualquer tipo de pecado que o Espírito Santo esteja revelando para ele. Pode ser algum quebrantamento dos 10 mandamentos que já lemos juntos. Jesus é suficiente para cobrir o nosso pecado. Se você acredita que você não está pecando, se você acredita que o pecado que você cometeu não é grave, enxerga a Jesus Cristo na cruz. Mas o seguinte, também enxerga a Jesus porque Ele é a solução do nosso pecado. Ele fez isso comigo, pode fazer para qualquer um que precise ter esse encontro com Deus. Eu vou falar de algumas ideias para ajudar as pessoas que têm pecado sexual na vida dele. Se alguma pessoa tem esse vício da pornografia ou alguma adição, isso é bíblico. Fala que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe uma coisa? A melhor cura para sair, para se libertar de uma adição, é que você compartilhe essa dor, essa adição que você tem. Foi assim como eu consegui ser libertado da pornografia. Você vai se parecer e vai ser ajudado e orientado principalmente por os amigos que você escolhe. A sua vida vai ser o resultado dos amigos que você tem. Eu conheci uma solução para o meu vício quando eu conheci cristãos que não tinham esse vício, cristãos que amam a palavra de Deus e eles eram capazes de entender a minha situação. Quando eu compartilhava para eles que eu tinha esses pecados, eles ficavam tristes e eles oravam por mim. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aquela pessoa que está entre nós, se você tem um vício e você não consegue se libertar, por favor, não fique sozinho, sozinha. Você precisa de ajuda. A professora de psicologia, de aconselhamento bíblico, Karen Bo Milcar, ela ensina em Servo de Cristo. Ela fala o seguinte: todas as pessoas que têm adições não estão atrapadas na adição somente. A adição, esse vício que eles têm, é principalmente uma forma de escapar de uma dor. A pessoa que tem um vício, no fundo do coração dele tem dor. A pornografia é um jeito de esconder e de se esquecer, pelo menos por alguns minutos, por algumas horas, de uma dor. As pessoas que gostam de apostar, que ficam perdendo dinheiro em betano, nesses aplicativos de apostas, no fundo, não é somente que eles estão atraídos pela ideia de ganhar dinheiro. Eles têm uma dor muito profunda, talvez uma dor que veio da família. O único jeito de ser curado é que alguém esteja disposto a ouvir a dor dessa pessoa. Nós precisamos, e quase nunca temos, espaços seguros. Ouviram falar dessa palavra, espaço seguro? Eu sei que em inglês se fala safe space. Não sei como se fala em português. Como é? Espaço seguro. Um lugar onde você pode confessar os dores que você tem, os problemas que você tem, os pecados, e alguém pudesse te ouvir sem te julgar e até orar por você. Isso nos cura. Você já procurou um espaço seguro na sua igreja, entre os irmãos em Cristo? Você conhece alguém que poderia ser seu espaço seguro? E mais importante, você está disponível para ser espaço seguro de outra pessoa?
Nós estamos aqui nesse acampamento, eu acredito que tem várias pessoas dispostas a ser espaço seguro. Eu sei que todos os dias temos um horário onde estão os ministros de oração, nesse cantinho, estão também os envelopes para deixar cartas. Temos aqui muitos tios, muitas tias, estão os pastores, Jeremy, está Luiz, está Isaac, está Hélio, estão os missionários da New Heart. Aproveita o acampamento. Se você precisa de ajuda, utilize neste momento do acampamento para receber suporte. Eu tenho uma playlist de YouTube, é uma playlist que fala sobre a pornografia. Eu conheço o dor e a culpa que tem a pessoa que consome pornografia, ainda sendo cristão. Eu criei uma lista no YouTube das melhores informações criadas por ateus e também por cristãos. Esse problema da pornografia não afeta, não magoa, não destrói somente os cristãos, destrói qualquer ser humano. Mas, infelizmente, já falei para vocês, 50% entre os jovens cristãos consomem, 60% na população geral consome. Então, se alguém precisar de um espaço seguro, se você é sexo masculino, me escreve nas redes sociais, eu vou responder quando voltemos a ter internet fora desse sítio. E se você é mulher, pode me escrever também, mas você deveria colocar no mesmo grupo alguma tia, se você precisar desse recurso. Se você me escreve e você é mulher, vou criar um grupo onde esteja também minha esposa. Aí ficamos 3 pessoas no mesmo grupo. Posso te enviar esses recursos, posso orar por você. Eu posso ser espaço seguro, a minha esposa também. Isto é muito importante para aquela pessoa que tem um pecado, esse pecado é viciante e não está conseguindo sair. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É pregação de Jesus. Está falando para nós que é para nós ser sinceros com como é que pecamos. Tem pessoas que cometem pecado sexual depois de beber álcool. Então, essa pessoa, baseado nesse trecho bíblico, é para deixar de consumir álcool. Porque o álcool é o caminho que depois conduz a pecado sexual. Tem pessoas que o pecado sexual é uma consequência de ter celular no quarto deles. Eu conheço muitos homens que se libertaram da pornografia porque fizeram um voto com Deus. Deus, desde hoje para frente, eu somente vou usar o celular na frente de outras pessoas. Eu conheço muitos meninos que falaram para mim, eu já coloquei minha notebook na sala. Já não quero usar mais a notebook no meu quarto, porque eu sei que esse é o caminho perfeito para eu acabar consumindo pornografia. Qual é o padrão pela que você acaba pecando contra Deus? Presta atenção a esse trecho bíblico. Você tem que ser sincero e reconhecer qual é esse padrão e criar um bloqueio para você não acabar causando esse pecado que depois te magoa. E talvez te dá prazer 5 minutos, te dá prazer, sei lá, 20 minutos, meia hora, mas depois a culpa dura vários dias. Eu acredito que a maioria dos jovens e adolescentes aqui não temos o dom do celibato. Fala a Bíblia que algumas pessoas conseguem ser felizes sem precisar de
se casar. Paulo, o apóstolo, tinha esse dom espiritual. Ele conseguia ficar solteiro e não cometer pecados sexuais. Ele era missionário tempo integral e era uma fortaleza, uma bênção que Deus deu para ele. Mas a minoria das pessoas tem esse dom espiritual, esse presente que dá Deus. A maioria das pessoas, se somos saudáveis, temos desejo sexual. Se somos saudáveis, gostaríamos de ter intimidade com alguém do sexo oposto. Deus criou o matrimônio e Deus criou o sexo para Ele ser glorificado. As pessoas que desfrutam o sexo em aliança dentro de um matrimônio estão glorificando a Deus. Quando um esposo faz a esposa dele feliz, ele está glorificando a Deus. Uma esposa está fazendo o mesmo quando está desfrutando desse prazer no matrimônio. Aparece em Efésios 5. Eu vou falar para muitas pessoas aqui solteiras. Esse trecho aqui também é um remédio para as pessoas que cometem pecado sexual. É para nós desejar o matrimônio, nos preparar para o matrimônio. Se somos capturados e cautivos pelo pecado sexual, de jeito nenhum vamos ter um matrimônio feliz. Não tem chance de ter matrimônio feliz. É uma estratégia perfeita de Satanás para destruir o matrimônio. O matrimônio era para refletir a glória de Deus. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quando um matrimônio é bom, tem intimidade, o sexo acontece sob uma aliança, é refletido o amor que deveria existir entre Cristo e a igreja. O que acontece é que cada vez menos existem matrimônios que não se divorciam. As pessoas se casam e depois de um tempo se divorciam. Os cristãos também fazem isso. E eles não sabem que estão ofendendo a Deus, blasfemando a Deus, porque o matrimônio era para refletir essa comunhão perfeita. Algumas pessoas sabem disto. Eu sou empreendedor. Eu tenho uma empresa com alguns parceiros. Fundamos a empresa faz 14 anos atrás e a gente contratou muitas pessoas. Mais ou menos já passaram pela empresa 50 funcionários. E a gente, os gerentes, acabamos desenvolvendo a capacidade de entender quais são funcionários bons e quais são os funcionários ruins. As pessoas que trabalham, que são optimistas, que desfrutam de trabalhar e que sempre querem colaborar, sempre querem abençoar o próximo deles, eu vou falar para vocês qual é a característica em comum entre esses especialistas, designers, programadores. Eles vêm de uma família feliz. Eu já estou vendo esse padrão faz vários anos. Os melhores designers que trabalharam na minha empresa, eles tiveram um exemplo de papai e mamãe que se amam. As pessoas que são pessimistas, que têm condutas inestáveis e que às vezes têm problemas com vícios, com depressão. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em nossa indústria e eles consomem muita marihuana, consomem álcool. O padrão que eu reconheço é que muitos deles vêm de famílias onde não tinha amor. As pessoas são felizes e se desenvolvem porque estão sendo criados numa família que tem uma aliança inquebrantável.
Se fôssemos para um presídio e nós fazemos a pesquisa de quantos homens agora estão presos porque cometeram crimes abomináveis, nós íamos a ver o seguinte: a maioria dessas pessoas vem de famílias onde os papais não estavam juntos. Vocês estão entendendo o que estou falando? O matrimônio foi criado para abençoar, foi criado para ter filhos e esses filhos crescer felizmente. E as pessoas que não têm essa família, na sua infância, depois têm problemas na vida deles. Os piores criminosos que estão num presídio é porque não tinham isso na família deles. Tim Keller é um pastor que já faleceu, ele é americano. Ele escreveu um livro que se chama de O Significado do Matrimônio. Ele fez uma pesquisa. Quais são as pessoas mais felizes? E ele vê que as pessoas que uma e outra vez respondem, eu sou feliz. Passam 5 anos, fazem a mesma pesquisa e essa pessoa responde, eu sou feliz. O grupo, o segmento da população geral que responde no longo prazo, minha vida é feliz, são as pessoas casadas que têm um matrimônio. E elas são amadas pela esposa dele ou pelo esposo dela. Então, é para nós desejar o matrimônio. O sexo foi criado por Deus para nós desfrutar dentro de uma aliança. Deus nos chama para ser santos. Esse versículo, o primeiro aparece no Antigo Testamento e o segundo aparece no Novo Testamento. As palavras são quase as mesmas. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por que eu trouxe para encerrar esse compartilhamento, esse trecho bíblico? Porque fala sobre nós, fala sobre os cristãos. A palavra que aparece e é repetida é a palavra santa. Deus nos escolheu para ser santos. Essa mensagem de Êxodo é dada por Deus ao povo dele, aos israelitas, depois de sair do Egito. Eu quero falar o seguinte: nós somos salvos por Cristo Jesus e não precisamos ser santos. Começamos a ser santificados depois de Deus nos salvar. Deus primeiro nos adota e depois de que nos adotou, começa a operar em nossas vidas e Ele quer nos santificar. Tem uma música que já cantamos muitas vezes nesse acampamento, que fala Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. É a música que canta a igreja para Deus. Deus é santo, 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 mas ao mesmo tempo é um chamado de Deus para nós. Deus quer que sejamos santos. Ele nos resgatou pela sangue de Jesus Cristo para nos santificar. Vamos fechar nossos olhos. Se alguém entre nós queria pedir perdão para Deus, esse é o momento. Eu vou fazer uma oração, ninguém precisa dizer ela em voz alta, pode ser silenciosa, ninguém precisa de ouvir aquilo que acontece entre você e Deus. Se você tem um vício, se você tem um pecado, você ofendeu a Deus, igual Davi, e você acredita que você precisa o perdão de Deus, pode fazer essa oração. Eu vou falar bem devagar, e você pode repetir no seu coração para Deus. Deus eterno,
Eu confesso para Ti que eu sou pecador. Eu sou pecador desde que nasci. O Senhor conhece cada uma das minhas transgressões e delitos. Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti, igual Davi fez. Eu preciso o perdão que Deus me pode dar na sangue de Jesus. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Eu quero ter reconciliação, eu quero ter restauração, eu quero ser perdoado. Eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Senhor, Deus Todo-Poderoso, purifica meu coração, me deixa mais branco que a neve. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Fiquem sentados, sem abrir os olhos. Alguém entre nós jamais entregou a vida dele a Jesus? Alguém está neste momento na sala e gostaria de apresentar a vida dele a Jesus? Pode levantar a mão. Se alguma pessoa nunca fez essa oração de entregar a vida dele a Jesus, eu vou orar também bem devagar e essa pessoa pode repetir a oração. Deus eterno, eu confesso que eu sou pecador. Pequei contra Ti. Mas eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu acredito que Jesus é meu Salvador. Ele é Deus. Jesus morreu na cruz por mim, por meus pecados. Graças a Jesus, eu posso ser filho, filha de Deus. Deus eterno, eu quero ser adotado, adotada por Ti. Eu quero deixar o Espírito Santo entrar na minha vida. Eu quero ser um filho mais da Tua família. Eu quero ser um membro da Tua nação santa, Teu povo santo. Me aceita, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Teu nome é o mais alto.
gente vai pro almoço, tá? Queria só dar 2 avisos. O primeiro é para os equipantes ficarem aqui um momento, a gente vai passar algumas instruções. E segundo, se você está pegando água com copo lá embaixo, toma tudo antes de deixar o copo no chão, tá bom? Porque às vezes você tomou um golinho, deixou o copo para tomar depois, esqueceu, chutou, aí molhou o chão. E depois que você tomou o copo, a água, jogar no lixo, ok? E também lembrando, então, se você precisar de oração, à tarde passa lá o pessoal orar com você, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom almoço.